Boa noite, senhora Cíntia, boa noite. O convidado especial dessa noite, o senhor Hilton Prado, que tem aí grandes e excelentes dicas para dar de turismo, viagem. Não saia daí, fica aí que vocês vão ter aí esse conteúdo exclusivo para vocês. Boa noite, senhora Rita. Boa noite, a Vilma. Estou muito feliz aqui de estar junto do seu lado, né, apresentando esse programa hoje. Boa noite, a Cíntia. Boa noite. E boa noite ao Hilton. Boa noite. Hoje nós temos um convidado especial falando sobre viagens internacionais, sobre pacotes de viagem, sobre experiências também que ele passou em todos os lugares onde ele foi. E também a gente vai falar um pouquinho também sobre hotéis, sobre treinamento, que é muito importante hoje em dia, e as diferenças entre os países, entre o Brasil e muito mais. Mas a gente tem um recadinho, não é, doutora Vilma? Isso. Senhora Cíntia, sem o DR. Estamos dividindo a mesma bancada aqui, então vamos tirar essa formalidade. O recadinho é do Dr. José Roberto Sibiriano, que hoje de manhã ele acaba de assinar com a TV Mais Brasil, fechou já, a cobertura exclusiva da Expotel. A Expotel é uma feira de fornecedores e equipamentos para a rede hoteleira. Então, quem tiver interessado, expositores, gestores e queira participar da Expotel, entre em contato direto com a própria produtora, a Expotel, ou se não na TV Mais Brasil, com o diretor comercial, o senhor Glauco Camargo. Pode ligar aqui que o seu Glauco vai passar todas as informações. E agora vamos ver o vídeo que ele mandou para nós, né? De algum expositor? Dona Vilma Nicolau, programa Hotelaria Brasil. Estou trazendo um assunto muito interessante hoje. A empresa lá em Floripa, em Santa Catarina, a SK Suite, ASK Suite, eles desenvolveram um programa espetacular para hotelaria. Funciona assim: você une no mesmo lugar WhatsApp, inteligência artificial e as pessoas. Veja só, tudo num único local. O que isso faz? Hoje os hotéis, o cliente manda um e-mail para o hotel. Daí, além do e-mail, ele pega e manda um WhatsApp. Além do WhatsApp, ele pega e manda uma mensagem pela rede social. Ou manda mensagem pela outra rede social. Quer dizer, é o mesmo cliente mandando e pedindo informações do hotel em vários canais diferentes. Alguém tem que responder. Esse alguém é um funcionário do hotel. Daí ele fica respondendo 1, 2, 3, 4, 5 canais para falar com o mesmo cliente. Imagina o tempo que ele perde com isso. Então o que esse programa faz? Esse programa ele ajunta todos os canais num único local, que é o WhatsApp. Quando ele recebe todas as informações, ele unifica essas informações. E mais, com a inteligência artificial instalada, ele responde as perguntas que a grande maioria são perguntas usuais. Posso me hospedar de tal dia a tal dia? Quanto custa uma diária? Posso levar meu cachorro? Tem estacionamento? Vocês têm a relação do turismo da região? Eu posso ir passear? Eu posso ir de carro? Qual é a distância de vocês do aeroporto? Todas essas perguntas que são corriqueiras, elas vão sendo respondidas pela inteligência artificial fechada e focada no seu hotel. Pouco importa o tamanho do seu hotel. Se é um hotel de 500 apartamentos, de 50 apartamentos ou de 20 apartamentos. Você em qualquer momento pode instalar um sistema desse para poder atender os seus clientes. O resultado em alguns desses clientes, 73% de efetividade. O que eu estou falando? Um dos clientes que o funcionário demorava 3 dias para responder todas as perguntas por todos esses canais, a partir do momento que instalou esse programa de atendimento, simplesmente ele atendeu a mesma quantidade de pessoas em 3 minutos.
Isso mesmo, o trabalho de 3 dias do funcionário atendeu em 3 minutos. Isso quer dizer que esse programa, essa plataforma vai tirar o emprego dele? De forma nenhuma. Ele vai estar livre para poder fazer uma recepção melhor, para ter tempo de atender, e ele vai estar de olho no que a máquina está conversando com os clientes. De repente é um grupo, de repente dá para fazer um pacote melhor, de repente é uma época do ano onde você quer que aquele grupo venha. Ele pode interromper a qualquer momento aquele atendimento e assumir o atendimento ele mesmo. Ou ele pode ver tudo o que aconteceu e assumir depois. Esse sistema é um sistema que você vai poder levar para o hotel, vai poder aumentar sua produtividade violentamente. Isso vai gerar muito mais reservas e muito mais hospedagens. Um outro cliente da ASK Suite começou a fazer isso. A hospedagem dele aumentou em 57%. Por quê? Porque começou a ser respondida todas as perguntas, que antes não dava tempo, porque eles tinham 2 pessoas na recepção. Hoje isso não acontece mais. Então, pense direito, conheça esse processo. No asksuite.com.br você tem todas essas informações. E Vilma Nicolau, tenho certeza que a sua expectativa, a sua audiência, o pessoal que assiste o seu programa, que já são bastante hoje, vão ter certeza de querer conhecer essa ferramenta. É uma ferramenta que aumenta a produtividade, faz o hotel ganhar mais dinheiro e faz com que você consiga produzir mais e trabalhar mais e atender melhor com a mesma quantidade de funcionários. Realmente é um grande sucesso e é um sucesso que vai estar presente lá na Expotel, que é a feira de hotelaria que vai acontecer agora nos dias 1 e 2 de abril de 25 no Shopping Frei Caneca em São Paulo. Você pode se inscrever no expotel.com.br, lá você faz o credenciamento, nesse credenciamento você pode imprimir o crachá ou então você pode deixar o seu endereço para receber o crachá depois. Vocês vão adorar a feira, muitos expositores, muitas tecnologias, muitos clientes e também a Total Food Arena, que é onde você vai entender como você pode levar gastronomia para dentro do seu hotel para ter ainda mais lucratividade. Boa sorte, te espero lá. Vocês viram, né, que ficou muito bacana a explicação do Dr. José Roberto, né? Então vamos chamar os nossos expositores, gestores para estar acompanhando a feira. Mas vamos hoje não perder tempo, porque senão o senhor Hilton, isso? Isso mesmo. É Hilton Igual, do hotel ou não? Ou não o é senhor o tinha Hilton participação do hotel? A pronúncia é igual. Ah, igual. Que pena que não é o sobrenome, né? Imagina. Pois é, se fosse. Eu achei, falei assim, quando a senhora Cíntia, né, comentou, e depois eu vi também algumas, né, fotos do senhor trabalho, eu falei, será que ele tem participação lá no Hilton Hotel? Mas vamos lá. Usa os serviços de vez em quando. Que bom. Fala um pouco do senhor, quem é esse famoso agente de viagem Hilton aí? Eu sempre gostei de viajar. Comecei a viajar antes dos meus 18 anos, dentro do Brasil. E quando eu cheguei aos meus 20 anos, eu resolvi largar a faculdade e viajar um pouco o mundo. E este período demorou 10 anos. Eu fiquei 10 anos rodando o mundo sem voltar para o Brasil, aproveitando a idade certa e o momento certo do mundo para fazer esse tipo de viagem. Voltei ao Brasil em 90, depois de ver como estava o mercado, uns 2, 3 anos depois, abri uma agência de turismo focado na minha experiência. Então eu sou o tipo do agente de viagem que eu vendo somente o que eu conheço. Por sorte, hoje em dia eu conheço bastante, então a gente consegue vender uma boa parte do mundo. Por falar o pouco que o senhor conhece, que o senhor vende e vice-versa, fala para nós quanto país já tem visitado, que provou para trazer para cá. Hoje em dia eu conheço 107 países, okay. Basicamente os países que a gente pode viajar, os países turísticos, tá? Sim. Com foco mais em Europa, Ásia
que são onde tem história, cultura, porque viagem tem que ter esse conteúdo. É muito interessante porque o Wilton me contou que antes dele vender o pacote, ele faz essa experiência. Sim. Então ele vai com a esposa também, viajam para Exatamente. vários lugares e trazem o pacote, fala, e com certeza a pessoa que vai ter uma experiência. Às vezes fala assim, ai, Hilton, mas e aí? Agora tá chovendo. Ele fala, não, ó, tem um cafezinho ali que você pode ir. Porque ele conheceu, então ele sabe exatamente, e as pessoas adoram. Por isso que vou falar que ele é meu agente de viagens aqui há 20 anos e todas as pessoas que eu também passo são, nossa, ficam muito satisfeitas com o serviço dele. Senhor Hilton, a Hotelaria Brasil é um programa direcionado aos hoteleiros, empresários hoteleiros, gestores de vários departamentos que o senhor conhece, né, como ninguém. Bastante. E a gente, assim, estava escolhendo a dedo para alguém vir falar do serviço de excelência lá fora, ligado com a excelência aqui do Brasil. Então, eu gostaria que as minhas amigas que estão compondo aqui a bancada, vamos interagir com o senhor, porque gestores e empresários hoteleiros que estão nos assistindo, até mesmo funcionário, para ter essa experiência e essa troca. O que leva é o treinamento, o gestor, é o serviço. Então a gente quer saber do senhor que viajou aí o mundo afora. Não é Rodrigues, né? Ruas, mas é mundo afora. Viaja. Rodrigo é outro parceiro. Verdade. A gente quer saber assim, as experiências, quais as diferenças dos hotéis lá de fora, o que a gente pode trazer para cá, para mudar, o que as pessoas... O que eu vejo lá fora, na atualidade, que eu acabei de voltar da minha viagem de 16 meses, focado em África e Sudeste Asiático, o idioma sempre é uma barreira. E nós, no Brasil, temos uma dificuldade básica no idioma. É uma reclamação constante de clientes que vêm ao Brasil, viajam, e não há um problema de comunicação sério em todos os níveis da hotelaria. Às vezes da recepção, a parte de camareiras. O idioma segura, porque o cliente, o passageiro, o turista, ele quer conversar, ele quer falar, ele quer fazer um pedido. Às vezes no corredor, quando ele sai do quarto, ele vai pedir, a pessoa não fala o idioma. Aí ele desce na recepção, não fala o idioma. Então isso é uma das barreiras que o Brasil tem ainda. É verdade, que a gente tem que... Eles não têm o inglês, né? Às vezes tem um não tem espanhol inglês, básico, o espanhol mas às vezes é muito suficiente, básico. Né? E isso é um grande diferencial. Lá fora, basicamente, o serviço de hotelaria está se especializando na língua inglesa. Então, para você mesmo ser camareira, tem que ter o inglês. Porque o pedido do hóspede, ele não tem que descer na recepção, às vezes, para pedir uma toalha ou um shampoo, alguma coisa. Ele abre a porta, vê a camareira e pede. Se ele pede em inglês e ela não fala inglês, pelo menos o básico, técnico de hotelaria, ele é obrigado a telefonar ou a procurar alguém que entenda o idioma para fazer uma tradução. É uma coisa que no Brasil, eu vejo isso acontecendo dentro da hotelaria do Brasil, em quase todos os níveis. Então é uma coisa que precisa ser aprimorado pelos empresários. É um treinamento. É um treinamento. Senhor Hilton, por isso, né, que eu digo para o senhor, né, que a Hotelaria Brasil trouxe, junto com a mordomia, né, que a senhora Cíntia Coutinho é a CEO, e na parte de governança residencial é a senhora Rita Giannini. Então, trouxe essa cultura, trouxe esse treinamento, veio somar com a Hotelaria Brasil, porque a Rita sentiu muito diferença, né, senhora Rita? Sim. Pode falar. Então, porque eu venho da área de residencial. Mas eu vejo que o hotel é uma extensão da casa do cliente. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Até porque eu já dividi essa experiência aqui com vocês, de eu ter que ir no Copacabana Palace antes da minha VIP ir. Porque algumas coisas que não estavam ao gosto dela, eu ia lá, conversava com o gerente, a governanta, né, a supervisora de andar, para deixar de acordo com o que ela gosta, com o conforto dela, né? Então, o Hilton falou uma coisa que eu acho muito pertinente, essa coisa do idioma, que eu acho que vem até da parte cultural nossa, né? Porque aqui ninguém se preocupa, do mesmo jeito que a gente não tem
uma aula lá no primário, lá nos comecinhos, né, no ensino fundamental de economia financeira, que deveria ser dado. Exato. Eu acredito que o idioma também já deveria estar lá no começo, pegasse muito fundo, como ensina a língua portuguesa, como você começa a falar, né? Já tem que ser uma coisa muito forte de Sim. trocar investimento. Falta investimento, até porque não é interessante para os nossos governantes. Infelizmente é a real, entendeu? Mas agora a gente está aqui na equipe Mordomia, junto com a Hotelaria Brasil nos convidou para tentar mudar esse conceito, né? Tanto de treinamento, que não, como o Hilton, né, fala, né? Não ser só o trabalho doméstico, como o trabalho no hotel, não ser só como a última opção. Você não conseguiu nada da vida, você vai trabalhar nisso, né? Exatamente isso. A gente não tem um curso profissionalizante no Brasil. O Senac trabalha com alguma coisa próxima a isso. As faculdades de turismo que tem no Brasil focam em gerência de hotelaria, mas não é o gerente que atende o hóspede. O primeiro contato do hóspede é o recepcionista, é o porteiro do hotel, é a camareira do andar, é o atendimento no restaurante. Este pessoal é que que é a linha de frente. Isso. E essa linha de frente fora do Brasil, ela está avançada no ponto dos funcionários terem o idioma, eles estarem muito bem preparados para atender o cliente em todas as solicitações mais básicas. Porque o cliente não vai chegar para um camareiro e falar, quero trocar de quarto, não é o caso. Mas ele vai falar assim, olha, troque meu lençol, troque a toalha do banheiro. É um pedido simples, mas as pessoas, se não entender o idioma, é o que eu falo, não é um inglês para discutir política. É um inglês técnico de hotelaria. É saber entender que uma toalha, towel, vai resolver o problema dele. E as pessoas não entendem, e aí a gente peca nisso. E lá fora, essa excelência de você ter quase todos os funcionários mantendo um nível de idioma que você consegue se comunicar no básico, é fundamental. O cliente fala, nossa, eu não tenho problema nesse hotel, porque qualquer coisa ele pede. Então isso eu falo que é um dos fundamentos. Eu dei um treinamento na Tailândia, por exemplo, onde eu tive que treinar as pessoas, os tailandeses, e eles falavam inglês, porque eu não tinha outra forma de me comunicar. E todos eles, as pessoas bem simples, falavam e me entendiam. Então foi bem interessante. E também a gente tem que explicar que lá fora as pessoas, elas é o trabalho delas, é uma carreira, uma profissão. Aqui é aquela coisa, né? Ah, não deu certo em outra coisa, deixa eu trabalhar no hotel, deixa eu fazer um serviço ali. E aí acaba fazendo de qualquer jeito. Só para vocês verem números, como muda o atendimento. Tailândia, em 2024, que terminou agora, recebeu 36 milhões de turistas estrangeiros. O Vietnã recebeu quase 18 milhões. Sabe, a gente pega a Indonésia, só a ilha de Bali, que é do tamanho da cidade de São Paulo, recebeu 7 milhões de turistas. Tá? Tudo isso porque eles têm um serviço de hotelaria para atender praticamente 3, 4, 5, 10, 20 vezes o tamanho de cada uma das cidades. E o Brasil, quantos milhões? O Brasil bateu o recorde de todos os anos, recebeu 6 milhões e meio. Só que dentro do Brasil cabe uma Europa, uma Tailândia, um Vietnã, ainda sobra espaço para muita coisa. Então é assim, nós estamos muito subaproveitados em toda a malha turística, seja hotelaria, seja destinos, porque a gente não consegue vender bem o Brasil, porque a impressão é aquilo que foi comentado. O cliente vem, tem uma má impressão do Brasil, do atendimento, que aí pega segurança, pega um monte de coisa, ele volta, ele fala para os amigos, ele faz mais de meia dúzia desistir da viagem. Se tivesse no plano de alguém, só uma pessoa falando a parte má, já tira. Não é que os outros lugares não tenham os mesmos problemas, tem. Sim. Só que, além de ser bem menor o problema, você tem uma acolhida em todas as cidades. Então o que acontece, pode até acontecer no país, mas não nas zonas turísticas. Que digo o Rio de Janeiro, que você não pode viajar nos dias de hoje, né, por causa da segurança. Então, isso é um problema que lá fora eles acabaram. Então, quando você acaba com esses problemas, você dá segurança, você dá qualidade de hotelaria, você dá qualidade dos destinos, limpeza na cidade, qualidade em restaurantes, aumenta.
E você vê, você pega a Tailândia está no turismo há 50 anos. O Vietnã, até 74, estava em guerra, estava totalmente destruído, como está a Gaza hoje. Tá? Camboja recebe 2 vezes, recebe 12 milhões de pessoas. Camboja até 79 tinha um Khmer Vermelho, estava totalmente destruído. Como é que esses países, em 40, 50, 60 anos, saíram do zero e chegaram a receber quase 10 vezes o que a gente recebe no Brasil? Investiram, né? No turismo, então é assim, nos hotéis, e veja bem, não são países ricos, são países que estão entrando no BRICS, nem foram chamados inicialmente. São países que até são um pouquinho mais em conta do que aqui, né? Eles têm um custo de vida bem menor. O Brasil chega a ser um pouco caro a hora que a gente vai fazer o turismo aqui dentro, né? O custo Brasil é caro. Exatamente. O Brasil é um país de dimensões continentais. E você tem bilhetes caríssimos. Uma ida e volta para o Rio de Janeiro amanhã cedo custa R$7 mil, de 6 a 7 mil reais e de volta. Você fala, eu preciso ir para o Rio de manhã voltar à noite, vai custar R$6 mil. Se você está em Xangai, na China, e fala, eu quero ir para Tailândia, um voo de 4 horas, você paga $100. Aí as pessoas acabam viajando lá para fora, não curtem o nosso próprio país. Porém, a gente tem muitas maravilhas aqui para serem exploradas, não é? E aí as pessoas acabam saindo daqui, levando dinheiro lá para fora, em vez de a gente o brasileiro não trazer o pessoal viaja no daqui. Brasil, pelo custo da hotelaria, e o segundo pelos serviços também. Porque isso conta, porque o serviço que ele tem lá fora, uma boa parte das vezes é superior ao que tem aqui, e ele está pagando. Então se ele está disposto a gastar $500, $500 no Brasil são R$3 mil aqui. $500 lá fora não é uma fortuna, mas paga um bom hotel 4 estrelas, até um 5 estrelas, dependendo do destino. Qual que é a diferença? O serviço lá fora é aqui em cima. Vale cada centavo. Ele paga, é o que eu já disse, quem viaja se planeja, ele está disposto a gastar, ele já sabe quanto ele vai gastar, ele sai com o budget dele. Então ele não se importa em pagar. Quando ele chega e tem a decepção de não ter o serviço da mesma proporção que ele pagou, aí é ali que ele fala, aqui eu não volto mais, aqui eu não retorno. E aí ele fica mal acostumado, porque ele recebe essa excelência lá fora, chega aqui e ele não recebe a mesma coisa. Por isso que aqui eu acho que os hotéis também têm que ter esse treinamento para receber. Tudo é treinamento, porque os funcionários são do mesmo nível. Não é que existe um camareiro com um nível superior lá fora, que ele é um advogado fazendo cama ou atendendo. Não é isso, ele é o mesmo nível de sociedade. Tá? Única coisa é que lá eles investem no treinamento. Se chega vamos pegar um país europeu, qualquer um, França, Suíça, cada cidade tem uma escola de hotelaria quase. Cada cidade grande com 100, 200 mil pessoas tem uma escola. Porque trabalhar na hotelaria é uma profissão. Como dentista, como advogado, é uma profissão. E ninguém se envergonha de ser camareiro lá. Tem gente que vive sendo camareiro a vida inteira. São bem treinados, são bem pagos. Então, você eleva o nível. Quando você eleva o nível, a pessoa que entra no hotel, ela percebe isso. E aí ela se sente em casa. Quando ela se sente em casa, ela volta. Porque todo mundo volta para casa em algum momento. Então, se ela elencar várias casas no mundo onde ela foi muito bem atendida, pode ter certeza que ela faz aquele roteiro várias vezes na vida dela. Eu vou te fazer só uma perguntinha. E quando a pessoa, de repente, recebe essa excelência nos hotéis, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e volta, como é que faz para voltar para casa e não ter o mesmo treino, a mesma mordomia? Como é que faz? Esse é o problema. Ele começa a procurar essa diferença. Aí chama a empresa a mordomia. Todo mundo deve ter história das pessoas, todo mundo já foi para bons hotéis aqui e deve lembrar do travesseiro do hotel, do lençol do hotel, da cama do hotel, que é nunca igual da sua casa. E muita gente liga às vezes depois da viagem e fala assim, Hilton, será que você consegue ligar no hotel e perguntar qual que era a cama? Ou qual que era o lençol? Porque é isso que fica. Ele passa 1/3 da viagem, ele passa deitado na cama. 8 horas por dia. Sono. Ele tem que ter uma qualidade. E ali ele sente a maciez, o tipo de lençol,
o ambiente que ele está, então ele vive aquele momento. Mesmo que fale, eu vou para Paris, só vou dormir. Ótimo se você só dormir. 8 horas do dia você está dentro do hotel. De qualquer maneira, então ele tem que se sentir bem. Há um mês atrás aí, o executivo que eu cuido, que eu sou governanta lá também, ele chegou depois de ter passado, acho que quase 50 dias fora. Ai, que saudade da minha cama, eu lembrei agora que o senhor comentou, né? Mas realmente, né? Teve Natal nos melhores locais, nos melhores lugares lá, mas quis voltar para casa por causa da cama. Ai, que saudade da minha cama, né? Mas tem muita gente que não tem as camas dos hotéis. Os hotéis são realmente ótimos. Gente, camas. mas tem uma coisa que o Hilton falou que eu prestei atenção com a minha VIP. Eu sou governanta também na área de residência. Dessa coisa de colchão, tá? Ela também foi para Las Vegas, lá no Anchorage, né? Ficou numa cama lá, que gostou do colchão, que foi procurado aqui no Brasil. Falou com a governanta de lá, com a Sandra, e ficou procurando esse colchão de lá, porque gostava muito. E eu quero também puxar no tocante dessa parte de trabalho, que a gente precisa, a empresa Mordomia, que nós somos do ramo de residência, mas somos convidadas pela hotelaria, que é a Vilma, que é a soma de uma governanta de residência com uma de hotel, e uma professora de etiqueta, e tem a Natália também, que é a nossa... Personal organizer. Que tá pelos bastidores aí. Mas a gente, Hilton, quer desmistificar, tirar esse preconceito que se há, principalmente na área doméstica, porque também o funcionário que está na área doméstica é tido como um ignorante, sabe? Que não sabe nada, que você está ali como a última opção de trabalho. E não é verdade. Eu que estou nessa área, são pessoas... Eu tenho amigas cozinheiras que têm 3 faculdades. É secretária executiva, ela é formada em contabilidade e administração, então ela cozinha. Pegou uma casa muito boa, eu já vim de lugares maravilhosos, todos os meus chefes foram maravilhosos. E a mesma coisa na hotelaria, você não tem que achar que aquilo ali é um subemprego, entendeu? Mas eu acho que a qualificação de subemprego é dada porque a gente não tem escola, porque a gente não tem quem ensine, porque a partir da hora que você tem quem ensine, você acaba profissionalizando e a pessoa fala, sou camareira, estudei para isso. Mas enquanto eu aprendi com o outro funcionário, porque na hotelaria no Brasil é tudo aprendido com o outro. Não tem até hotéis de grande porte tem um treinamento básico para aprender a fazer cama, mas continua colocando como um subemprego. E não é um subemprego. Lá fora não é um subemprego há muitos anos. Há décadas já acabou disso daí. Quando você falou da parte que o pessoal não qualifica a empregada doméstica, que não tem curso superior, quase todos os imigrantes que estão nos Estados Unidos fazendo faxina têm curso superior e lá não é vergonha fazer isso e ganham muito bem. Tá? Então, tem que tirar da cabeça dessa história que a nossa diarista de casa, ela está lá porque ela precisa sobreviver. Se você inverter, assim, sem ela nós não sobrevivemos. Verdade. Tá? É pensar o oposto. Então o que a gente precisava fazer com esse pessoal é simplesmente profissionalizar. Provavelmente a diarista que todo mundo tem em casa aqui não sabe fazer uma cama igual a de um hotel. Não sabe dobrar a toalha bonitinho no banheiro igual a de um hotel. E se ela tivesse esse conhecimento, ela não seria diarista. É por isso que a gente está aqui para ensinar, A não é? Mordomia está aqui para isso. Exatamente. Aí Eu queria a senhora Cíntia trouxe, né, a mordomia internacional para somar com a mordomia brasileira, para ter esse diferencial. E a senhora Rita veio com essa experiência de residência e eu com a experiência de hotelaria, para somar tudo essa... A união desses 3 itens eleva a qualidade de qualquer pousada que tenha no litoral paulista. Perfeito. O diferencial, então você consegue, sem mover na estrutura, simplesmente mexendo no serviço, qualificando o serviço, você consegue elevar o nível de qualquer hotelaria. Porque a hotelaria básica ela tem que ter o espaço físico, Sim. o destino e o serviço. Se um deles não tiver, você pode até falar assim, não é tão charmoso, mas o destino é ótimo e o serviço é de excelente. A pessoa volta.
Um deles pode faltar, mas 2 deles nunca. Eu me lembro que o Wilton falou assim, que foi num hotel e ele falou assim, tá, o que vocês oferecem? Aí a pessoa falou assim, essa vista, olha que vista linda. Mas o que mais? A vista tudo bem, a gente já tem, né? Já é feita pela natureza. Mas e vocês aqui? Não, a vista é o que a gente tem. Não é assim que a gente vende um hotel, não é uma Você pousada. não vende, nenhum hotel vende vista, porque a vista é de graça para todo mundo. Basta você chegar em qualquer mirante, parar o carro, abrir a janela e olhar, a vista está lá. A hotelaria tem que entender que a qualidade do serviço é o grande diferencial. Porque se ela não tiver, se ela pode ter a vista mais linda do mundo e o colchão for um colchão vagabundo, e o serviço for um serviço vagabundo, e o quarto não estar limpo necessário, não vai adiantar nada. Pode ser o local mais charmoso que for, não vai ter nada. Então, é este detalhe. É o que eu falo, é uma extensão da sua casa. Então, quando eu falo para os meus clientes, quando eles falam, como é que eu vou escolher o hotel? Eu falo, você tem que escolher um hotel que você olha e fala assim, nossa, melhor do que eu moro. Porque quando você está pagando, não é para ficar numa coisa pior do que você tem. Eu já moro na minha casa é boa, mas quando eu vou eu quero uma coisa melhor. E para encontrar esse melhor, não só a parte estrutural, mas a parte de serviços. Uma boa parte de nós não tem um serviço de hotelaria em casa. Eu quero perguntar, surgiu agora na minha cabeça, queria fazer uma perguntinha, assim, queria que você contasse pra gente uma história que aconteceu, falando sobre excelência, o serviço de excelência, porque o Wilton, por exemplo, é uma pessoa, um agente de viagens que ele viaja bastante, porém ele está 24 horas no telefone. E qualquer problema que alguém tem, em algum lugar do mundo, ele resolve, porque ele já resolveu muitos problemas meus e da minha família. Então eu gostaria de que você contasse uma história que aconteceu e que você resolveu, e é isso que é uma diferença entre qualidade, alto padrão e excelência. Excelência. Bom, quando você é cliente, quando você tem clientes, ele é seu cliente porque ele precisa de você. E ele não precisa de você na hora de trabalho. A gente não trabalha em horário comercial. Quando a gente trabalha num nível de hotelaria mais alto, a gente tem que estar livre para ele 24 horas por dia, porque tudo pode acontecer. Então, acontece vários problemas. Já ligou o cliente para mim falando assim, eu perdi a chave do meu hotel, do quarto dele. Eu falei assim, mas você está ligando para mim? Ele falou assim, é que eu não consigo me comunicar. Eu falei assim, não tem problema, vamos até a porta do hotel. Fui lá na porta do hotel, falei, tá falando com a recepção? Tá. Falei, passa o telefone aí para a pessoa. Ele passou, eu expliquei, falei, ó, ele perdeu a cópia do hotel, a cópia da chave, você precisa fazer uma nova para ele e tal. Aí ele pegou o telefone e falou assim, dá para fazer 2? Porque eu quero dar uma para minha esposa para não acontecer isso de novo, que era um cartãozinho. Mas ele não conseguia se comunicar. O cliente nunca é obrigado a falar o idioma do país. Ele está pagando para isso, ele tem alguém para fazer. Mas o hotel tem que ter alguém que fale, às vezes, mais de um idioma. Então, esse tipo de caso a gente pega. E as pessoas ligam, às vezes, nos horários mais estranhos, né? Falou, bom, aí é 2 horas da manhã, agora ele fala, aqui é 2 horas da manhã, eu não consigo entrar no meu quarto. Então, vamos resolver. Senhor Hilton, o pacote que o senhor vende, o senhor acompanha ou o senhor só dá dica e 13, 14 vai? Algumas vezes eu acompanho, raríssimo. Normalmente quando é uma família muito grande, alguma coisa que precisa de um atendimento devido ao número de pessoas, mas na maior parte das vezes eu faço um roteiro muito, mas muito bem detalhado, baseado, eu sempre conheço meus clientes pessoalmente, trabalho em cima deles para saber o que eles gostam. Perfeito. Se é mais cultura, se é mais gastronomia, se é mais vinhos, o que eles querem. E dali eu faço um roteiro no destino, bem detalhado, e me coloco à disposição 24 horas por dia. Hoje em dia, com o sistema de comunicação de mensagem, praticamente ele está falando comigo o tempo inteiro e de vez em quando manda uma foto e fala, olha o que eu estou vendo. Aí você fala, isso aí, vira a cara para a direita que vai ficar melhor. Aí ele olha e fala, é verdade. Gente, a semana passada eu tinha comentado que a senhora Rita ia trazer algumas coisas de Las Vegas, do hotel onde que ela ficou. Mas como o senhor Hilton está de viagem, eu falei, gente, pula essa parte, traz ele,
né, senhora Cíntia? Eu falei, vamos deixar ele fazer a entrevista conosco, porque ele está saindo de viagem para pegar todas essas informações. Espero que não seja 16 meses dessa vez, hein? Não vai ser tanto assim. Mas as viagens, a gente... hoje em dia, viajar não é como no passado. Antigamente você fazia em 10 dias 3 capitais, 4 capitais. Hoje em dia o turismo está mudando. O turismo está indo para um lado que chama slow travel, onde você vai e fica períodos maiores em cada destino. 10 dias, 12 dias. Porque na primeira semana, normalmente, você faz a parte turística como toda pessoa faz. Os monumentos, os museus e tudo mais. Mas depois tem o lado da cidade, onde você vai conhecer as dicas dos restaurantes dos nativos, do pessoal que mora em cada cidade. E aí você abre, você dá a oportunidade da pessoa assistir uma peça de teatro de locais, de ir em restaurante de locais, de fazer atividades do povo. É como ir para São Paulo e você chegar para a pessoa e falar, num domingo vai passear no Ibirapuera que vale a pena. É uma coisa de paulista, mas que é interessante quando a pessoa não conhece a cultura, vai fazer uma coisa dos nativos da cidade. Então esse tipo de turismo é que eu tenho introduzido para os meus clientes, ficar mais tempo e viver como se fosse um nativo. Não só ir para Paris, conhecer a Torre Eiffel, o Louvre, né, e voltar. Né, realmente ir nos bairros diferentes, comer nos bistrôs, né? Porque você aprender pega um pouco cada bairro, assim como São Paulo, que você tem um bairro oriental, você tem um bairro judeu, você tem um bairro nordestino, as outras cidades têm o mesmo perfil, tá? E o turista não sabe disso daí, porque o turista vai no museu, vai no hotel, vai nos pontos turísticos, ótimo. Não, toda cidade tem a sua vida. E de vez em quando eles voltam surpresos, porque falam, nossa, eu já fui para Paris 5 vezes, dessa vez eu conheci uma Paris que eu não conhecia, eu nem fiquei na minha região. Pois é. Então isso daí é o que a gente tem que levar, porque você acaba conseguindo vender o mesmo destino várias vezes, e não para aquilo lá. Você volta para Paris, a pessoa, mas eu já conheço lá. Você conhece a sua Paris, agora você vai conhecer a minha Paris, que é muito diferente da sua. E é o que eu também falo, se a gente vai e gosta do local e a gente volta falando bem, 3 outras pessoas vão. Mas se você volta falando mal, se você tem uma má experiência, 7 pessoas deixam de ir. Por isso a gente também tem que elevar o nosso turismo aqui, os treinamentos, para que as pessoas voltem também para os lugares, não é? Não só não, esse lugar eu já conheço, não vou, não gostei, não fui maltratado. De repente tem alguns lugares mais no Nordeste que o pessoal demora mais para atender, no atendimento, então que a gente tem que eu estava num hotel em Paris, num hotel que chama Lutèce, fica em região de Saint-Germain, Boulevard Raspail. No 7e. No 6e. E o que aconteceu? Eu cheguei pro concierge e falei assim, olha, queria o café da manhã no quarto. Aí o cara falou, pois não. Normal. Aí bateu o cara com o seu carrinho, aí entrou o carrinho com as coisas e entrou mais 2 pessoas carregando cadeira, uma mesinha. Eu olhei assim, falei assim, eu pedi um café. Ele falou assim, nós vamos montar o café. Aí o cara abriu, tinha uma varanda no meu quarto, ele abriu e falou, o café nesse caso seu é na varanda, olhando os monumentos de Paris. Eu falei, mas eu não pedi isso. Ele falou, não tem problema. Isso é cortesia do hotel. Então eles fizeram uma coisa muito especial, fiz um simples pedido. E olha as recordações. E a excelência, né? Você nunca esquece. Isso aconteceu há mais de 20 anos. Deve estar treinado, hein, senhora Cíntia? Isso aconteceu há mais de 20 anos. E o cara abriu a porta, eu achando que ele ia colocar o carrinho no meio do quarto e falar sirvam-se e tchau. Não, entrou o cara com mais 2 cadeiras, montou, colocou toalha, vasinho de flor, tirou tudo do carrinho, pôs na mesa, champanhezinha de manhã, um espumante, chegou assim e falou, agora o senhor pode tomar café. Eu falei, olhando Paris, e é uma coisa besta. Foi isso que eu aprendi na minha escola, que eu estudei lá na Holanda, da International Butler Academy. Eles ensinam isso, a gente tem que ficar ali aprendendo. O lugar que a gente, às vezes um restaurante é diferente, mas residência, que às vezes o hotel quer levar esse treinamento para lá, tem o lado de você de colocar, servir, o de tirar, que é diferente até de uma gastronomia. E lá a gente aprendeu dessa forma, fazer o turn down, como é que fala turn down em português mesmo? A hora que abre. Abrir as camas. Abrir as camas à noite, colocar.
Abrir as camas é um detalhe que eu sempre comento inglês é com turn todo down. mundo. Abrir as camas é simplesmente você abrir, fazer levantar o edredom, tudo, deixar bonitinho, tudo limpinho. Sim. Então, isso daí é uma prática que você só tem aqui no Brasil em hotéis muito tops. No caso, o Copacabana Palace, ou Ponta dos Ganchos, hotéis de primeira. Aqui, lá fora, você pega um hotel 4 estrelas, muito básico, o cara chega pra mim, na hora que entra no hotel, ele já coloca assim, eu olhei e falei, open the bed, eu falei assim, ele falou, que hora que o senhor quer que abra a sua cama toda noite? Eu falei assim, pode ser 10 horas, 9h30, 10 horas, 10 horas, tá bom. 10 horas está lá aberta a cama. Eu chego, só tenho que deitar. E eu achei isso, eu falei assim, nossa, é uma coisa tão simples de se fazer. O serviço também de abrir as malas, a hora que chega, Mordomo, de né? colocar. Isso a gente pode. Alguns hotéis oferecem aqui, Alguns porém hotéis nem oferecem. todos, né? É isso, Hilton. Gente, desculpa. Eu, por ser da área da residência, essa coisa de abrir cama já é de lei Padrão, né? numa residência, padrão. E a equipe mordomia, que eu tô com as parceiras aqui em conjunto com a Vilma, quer levar isso para a hotelaria também. Porque são coisas muito simples que se pode... Porque eu precisava sair de uma residência, de uma VIP, e ir lá para o Copacabana Palace para fazer detalhes. Tudo bem, da parte da cama, vamos contar, eles abriam, mas eu fazia os detalhes de orelha que ela gostava. A gente adora, Aí né? são detalhes pessoais. São detalhes pessoais, mas tudo bem. Mas a gente pensa em implantar também a coisa de desfazer a mala, porque eu ia lá, desfazia a mala, colocava no guarda-roupa, tal, tudo arrumadinho, porque é prazeroso para eles, está cansado com não sei quantas malas. Não só prazeroso, mas eu acho que é um serviço que agrega muito ao hotel e deixa o cliente assim com uma visão muito diferente do hotel. Ele não presta mais atenção nos detalhes, porque você fez uma coisa que ele normalmente faz. Às vezes ele nem faz, ele larga na mala e só vai tirando as coisas, que é o padrão de quase todo viajante. E eu já tive experiências de você sair, chegou no hotel, larguei as malas, vou dar uma volta. Quando você volta, você abre a mala tá vazia. Você fala, roubaram. Não. Aí você abre e tá tudo bonitinho, ainda degradê. Exatamente. mesmo. A gente tem esse serviço. E eu passei essa experiência nas Maldivas. Nossa, eu cheguei, Maldivas tava tudo é perfeito. Passaram o steamer. Eu falei, nossa, meus caftas ali, minhas saídas de praia estão perfeitas. E até hoje isso foi voltar. Viajei com o meu executivo. É uma cidade do interior de São Paulo, Bauru. Aí chegamos lá, ele já foi direto para as reuniões e eu fiquei, né, no hotel, entrei na suíte dele, que estavam suítes separadas, né? Aí desfiz toda a mala e coloquei, né? Porque esse costume eu já tenho. Aí fui para minha suíte e fiquei. No horário do almoço, desci, fui almoçar. Quando chegou a tarde, ele, dona Vilma, minha mala tá toda desarrumada, quem fez isso? Eu falei, o senhor viajou com a governanta. E a função é essa. Dessa vez o senhor trouxe a governanta. E a função é essa, é onde que entra esse treinamento, onde que entra esse serviço de mordomias com excelência, né? E é esse tipo de serviço que eleva a categoria de qualquer pousada simples que Sempre, tem. e lá era uma rede simples de hotel, mas só que eu arrumei de uma forma, coloquei os amendos, deu sapato com sapato, tênis com tênis, tudo separadinho, e levou um susto. Eu acho que nunca teve isso mesmo. Foi o que o senhor falou, né, senhor Hilton? Aqui não tem. Aqui não Daí tem. ele chegou lá e falou, quem arrumou tudo? Aqui você encontra em hotéis, você conta nos dedos, no Brasil, os hotéis que fazem esse tipo de serviço. E é um serviço fácil, não é um serviço difícil de fazer, é um serviço rápido, fácil. É só agregar, mas é que o pensamento do hoteleiro no Brasil, ele está focado muito mais no lucro, ou seja, menos pessoas do que o conforto. O oposto é o certo. Tá? Os grandes hotéis no mundo, eles têm a média de 1 funcionário por hóspede, quando não 2, e quando você pega os tops, tem 3 funcionários por hóspede. É tudo então, treinamento. Cabe 500 pessoas no hotel, tem 1.500 funcionários. Precisa tudo isso? Precisa. Porque é isso que faz ele voltar. Então a gente ainda está engatinhando. Os números do Brasil mostram esse problema. Tá? Então o que eu falo, a gente sempre se baseia nos números. Por que Paris, eu falei que a Tailândia recebeu 36 milhões,
Paris recebe 100 milhões de pessoas por ano do estrangeiro. Só a Torre Eiffel, 7 milhões sobem nela. Então, quando a gente coloca números no turismo, a gente fala, nossa, a gente está perdendo muito. E o que a gente faz para correr atrás desse prejuízo? Então, a gente tem que agitar. Lugares bonitos a gente tem. Eu conheço as principais praias do mundo, todas lindas. E a primeira coisa quando a gente bate o olho, minha esposa olha para mim e fala, nossa, a gente tem isso daí sobrando. Nós temos 6 mil quilômetros de costa comercial. A Costa Vermelha na Espanha, que é uma costa entre Gibraltar e Málaga, que tem uns 400 quilômetros, ela tem uma rede hoteleira de mais de 200 resorts de grande porte. É onde é a Costa do Sol? Costa do Sol, perdão. Que é entre Gibraltar e Málaga. Então é assim, você tem uma gama de hotéis enorme. Aí você pega o nordeste do Brasil, pega entre Salvador e a divisa de Sergipe, que são 400 quilômetros, tem 4 hotéis, 5 hotéis. Então a gente está muito mal aproveitado. Tudo bem, cada estado tem o seu problema, mas a gente tem tanto a oferecer. Nós temos Lençóis Maranhenses, que é único no mundo. Nós temos um Amazonas inteiro, nós temos um litoral maravilhoso, temos um interior, temos um Pantanal, temos um Pampa. E só se vende as capitais. E tem poucos, e esses são muito caros e não oferecem o que a gente realmente está acostumado vendo em outros países, porque eu também viajei bastante, o Wilton mesmo sabe, e a gente às vezes tem a experiência de ter o Pantanal, os passeios, porém ali o hotel e tem poucas opções. A parte de hotelaria, assim, nós temos o preço que é vendido lá fora com o serviço de Brasil. Então aí a diferença é desse tamanho. Então a gente cobra um preço caro até para estrangeiros. E brasileiro paga, né? E brasileiro paga. O brasileiro não está preocupado com o valor. Ele paga. Tá? E eu acho que é um dos motivos que não há cobrança. Porque quando eu não preciso fazer nada e tem alguém pagando por isso que eu ofereço, então eu não vou melhorar em nada e vou continuar ganhando. Por quê? Porque o empresário brasileiro do ramo da hotelaria, ele é imediatista. Terminou a pandemia, o que ele fez? Ele dobrou o valor dos hotéis para ganhar o ano que ficou parado no ano seguinte. Quando você chega lá fora, os hotéis não mudaram em nada. O mesmo hotel que custava 300 euros em Paris, ele continuou até hoje o mesmo valor. Ele pensa a longuíssimo prazo, ele quer manter a qualidade. Ele não quer que a pessoa pense que ele está sendo extorquido. Nossa, só porque acabou a pandemia eu vou pagar dobrado? Não, antes da pandemia eu paguei 300, eu quero pagar os mesmos 300. E porque lá o pessoal acaba não indo, se aumentou muito Sim. o preço, eles não falam, não, vou para um outro agora, né? Eu já fui, né? Já tive experiência, aumentou tanto assim, deixa eu... Troca-se de hotel. E o que falta aqui é que a gente não tem muita opção de troca, porque a gente não tem muita coisa de qualidade. Então, aí você fica e fala assim, bom, eu vou para esse destino, eu só tenho esse. Não tem outro. Você pega um destino como Angra dos Reis, grande hotel. Você tem poucas opções de coisa boa. E está entre Rio e São Paulo, as duas maiores cidades do continente, praticamente. Me conta aquela experiência que você falou por cima, assim, de Airbnb, que você teve que ir antes e teve que fazer tudo. Se você puder contar, né? Para alguns clientes, hoje em dia é muito normal eles alugarem residências Airbnb. Sim. Tá? Por quê? Porque é mais conforto, porque é uma casa. Mas o que acontece? Tem que ter serviços para isso. Então, quando meus clientes querem, normalmente o que eu faço? Eu dou opção de casa para eles selecionam 3 ou 4, eu pego um avião, vou até o destino para ver se aquilo lá corresponde às fotos, porque foto engana muito. Quando eles falam, esta vale a pena, eles escolheu. Aí eu volto lá depois para escolher uma cozinheira, uma arrumadeira, um jardineiro, uma pessoa que limpe a piscina, alguém que dê toda a sustentação. O que for necessário a gente coloca na casa. Por quê? Edredom, ele tem que se sentir melhor. Eu já cheguei ao ponto de eu mesmo comprar os lençóis para colocar na casa. Porque os lençóis da casa não eram bons porque a casa era de aluguel. Então, simplesmente eu fui e comprei lençóis novos, porque lençóis novos,
como vai usar só por uma semana, 10 dias, não tem problema nenhum. Então compra-se lençóis novos, porque o cliente se sente bem. É esse detalhe e ele não sabe. O que ele fala? Nossa, sacada maravilhosa. Minha cama tinha lençol novo. Pois é, né? Só que eu não falo que foi eu que comprei, mas eu deixo essa imagem. E por falar em treinamento, essa semana a gente teve um evento na Hostel, que foi em São Paulo, né? Dentro da feira a Bimac, e estava presente lá a nossa presidente da ABG, que é a senhora Maria José Dantas. Um beijo grande para a senhora Maria José Dantas. E ela vem batendo essa tecla aí, treinamento. Então, a gente quer deixar assim um grande abraço à equipe dela, né, que esteve lá, vários governantas, né, presentes, discutiram sobre esse assunto, o senhor Rios, que o senhor vem falando, excelência, né, e treinamento, tem que treinar mesmo, né, e se alguém precisar entrar em contato com a senhora Maria José Dantas, a gente vai deixar aqui no final do programa, o site da ABG, o telefone também e o Insta dela. Então vamos deixar o contato do senhor Hilton também. Não é deixar, agora ele vai falar. Me procura na onde? Na Ásia? Na África? Oceania? Meu telefone, graças a Deus, funciona no mundo inteiro, tá? Então é o mesmo telefone. Então posso falar o telefone? Pode, claro. O telefone é São Paulo 11, telefone 99658 1588, tá? Que é também o WhatsApp. Então é por aí que eu atendo. Qual o nome da sua agência? Minha agência chama-se Amazing Trips Viagens e Turismo. Então, repete, por favor, o WhatsApp. 99658 1588, São Paulo 011. Ok. Então, se vocês quiserem, olha, eu vou te falar que eu sou cliente dele há 20 anos, minha família toda, aliás. É verdade. E uma vez ele passou, eu passei por um apuros, eu não consegui até pagar a passagem. Ele falou, vai, depois você me paga. Lembra disso? Para clientes a gente faz isso. A relação de cliente, minha com o cliente, é de realmente tirar ela da situação e depois a gente resolver os outros problemas. E o contato da senhora Maria José Dantas é 21 99500 9726. E o babgnacional.com.br. Tem também Maria José Dantas Oficial. Vocês entrem em contato. Senhora Cíntia, senhora Rita, e a mordomia, como que faz para entrar em contato? A mordomia Cíntia, por favor. WhatsApp 11 95407 0284. E vocês podem também olhar o nosso site, que é www.amordomia.com.br. Bom, muito obrigada, senhor Hilton, por aqui, por toda essa experiência, por tudo. Na verdade, eu queria conversar muito mais, porém, infelizmente, isso é só uma hora que a gente tem aqui de programa, mas eu gostaria que você pudesse voltar uma próxima vez. A gente marca aí uma próxima. Depois de 16 meses, agora ou não? Menos? Não, agora a próxima vai ser bem menos. Ah, tá, porque as portas já estão abertas, as perguntinhas já estão aí bombando. Aí depois ele vem com mais informações também do que a gente pode fazer aqui no Brasil. De treinamentos, nós queremos assim que o senhor traga treinamentos. Né, dicas de treinamentos, de serviços para a hotelaria no Brasil, né, senhora Cíntia, senhora Rita? E não esqueci não, viu, senhora Rita? E Las Vegas para a próxima semana ou na outra? Falar, a gente vamos estar aqui sempre, vai ser falado. O senhor Houston, eu acho que ela falou assim, eu escapei agora. Não, vai ser, mas eu gostei de estar, eu quero estar mais com o Hilton aqui, se Deus quiser vai dar certo, porque precisa dessa troca, porque a gente está num país maravilhoso, lindo, que eu trabalhei fora, sabe? Eu gosto da América Norte, né? América do Norte, que é os Estados Unidos, para consumo. Eu acho que é maravilhoso para consumo. Agora, se você me perguntar assim, quer morar? Não, de jeito nenhum. Não tem nada como o calor humano aqui do Brasil. Aqui é maravilhoso, é uma pena. Eu faço até um apelo para os hoteleiros mesmo aqui nesse programa. Invistam aqui, porque aqui é tudo muito lindo. Né? É um apelo, por favor, invistam. Venham ajudar a patrocinar o Mordomia. Porque eu e a
Vilma, a Cíntia, a Natália, a gente quer ajudar a melhorar não só o ramo hoteleiro, como as residências. Mostrar para todo mundo que trabalhar, sabe? É que nem o Hilton falou, vamos colocar escola, vamos treinar esse pessoal para trazer como uma profissão, tanto na área doméstica como na área hoteleira, para ninguém classificar como subemprego, porque nós somos muito importantes para todos e todo mundo ganha, Sim, né, Wilton? com certeza. Eu vou dar um simples exemplo de como você trabalha em um hotel bom e a coisa funciona. Maldivas. Maldivas, antes de ter os hotéis sobre a água, eram apenas um bando de atóis, ilhotas jogadas no meio do Oceano Índico. Nada mais. Os hotéis colocaram hotéis de primeira linha, porque lá não tem hotel ruim, são todos hotéis muito bons, todos de excelência, todos de altíssimo nível, e todo mundo vai lá para fazer o quê? Ficar no hotel, porque não tem o que fazer fora. Toda a programação, você chega de hidroavião, desce no hotel e você fica lá 3, 4, 5 dias, uma semana, aproveitando a estrutura do hotel. A cultura daqui não tem isso. A cultura daqui fala assim, vai ver a nossa cidade. Não. Mas não tem isso. Fique no hotel. Mas uma curiosidade que quando eu fui eu não sabia. Aliás, eu aprendi a mergulhar ali, porque também tinha que fazer, eu fiquei 2 semanas lá, eu falei, agora o que eu vou fazer? Vou mergulhar, né? Aprendi a mergulhar. Só que tem uma parte para surfar. Tem. Gente tem aquela, pensa que aquela que é sempre plana, aquele mar assim, bem calmo. Que dá o atóis para fora, não. Ondas, é maravilhoso lá. Não, muito interessante. Gente, antes da gente terminar aqui, gostaria que, de repente, de mostrar um pouquinho das fotos que o Wilton e a sua esposa viajaram pelo mundo para terminar o programa, né? Antes disso. Viajando pelo mundo. Viajando pelo mundo. Com o seu Wilton aqui, seu Isso. Wilton, com o Wilton Prado. Seu Wilton ainda Se mais. puder Paulinha mostrar um pouquinho, seria interessante mostrar as viagens que ele fez pelo mundo. Então tá bom, olha, muito obrigada pela presença, doutora Vilma. Seu Wilton, muitíssimo obrigada. Foi assim uma experiência, uma troca de serviço muito com excelência. Só que ficou pela metade. O senhor só deu assim 50. Só tem 1 horinha. Mas no próximo programa que o senhor vier, a gente gostaria que o senhor trazia pra gente muito mais conteúdos no serviço e na excelência de atendimento, para que a doutora Cíntia, a doutora Rita possa focar aí no treinamento. Muito obrigada. Okay. E um grande beijo para sua esposa. Muito obrigado. Apesar de não conhecer. A Cris, um amor. Minha Cris. Eu quero agradecer. Foi um prazer estar nessa entrevista com o Hilton. Foi muito proveitoso. Era um programa para horas, né, gente? Porque se for deixar aqui, eu tenho 1.500 perguntas para ele. Mas a gente vai ter o prazer de tê-lo de novo aqui em breve, se Deus quiser. E eu quero agradecer a todas, a Cíntia, a Vilma, Natália, que não está aqui, mas está atrás dos bastidores. Foi um prazer, o programa hoje foi maravilhoso. Obrigada pelo convite novamente. E obrigada por ter vindo, viu? Vamos acabar terminando aí Hotelaria Brasil com tchau e uma parceria de todos. Tchau! Tchau, até a próxima.